O FlexiBlock que estamos a ver aqui no ecrã foi realizado no nosso último tutorial sobre os FlexiBlocks. E com este FlexiBlock nós o que é que podíamos fazer? Nós podíamos diminuir ou aumentar a largura da porta, sendo que todos os elementos que fazem parte desta representação da porta se ajustavam. Pomos a porta a abrir em dois sentidos, ou para a esquerda ou para a direita, ou se desejarmos para dentro ou para fora, portanto sempre com o mesmo alinhamento, se assim quisermos. Aquilo que nós vamos ver agora vai ser como criar mais um FlexiBlocks, mas desta vez com uma característica fantástica, que é ajustarmos o FlexiBlocks a duas escalas completamente distintas. Portanto, eu tenho esta representação que está à escala 1/100 e se eu quiser mudar o aspecto desta porta para colocá-la à escala 1/20, basta-me clicar aqui e escolho escala 1/20 e ela aparece-me conforme podem ver aqui. Portanto, a representação à escala 1/100 e a representação à escala 1/20. Paralelamente, eu posso também continuar a abrir a porta para a esquerda, para a direita, para dentro ou para fora e aumentar ou diminuir o tamanho da porta conforme eu desejar. E como é que eu cheguei a este resultado que aqui se podem ver? Eu comecei por desenhar duas portas completamente distintas. Portanto, uma porta com todos os elementos em 2D e sem blocos, sem nada, portanto são entidades pura e simplesmente, e o outro que já tínhamos criado e que eu vou explodir, vou fazer X para explodir. E agora o que é que eu quero fazer? Eu quero criar um FlexiBlock em que se eu selecionar que quero a porta à escala 200, ele me representa a porta, desculpem, à escala 100, ele me representa a porta desta forma, e se eu quiser que ele me represente à escala 120, ele representa uma porta desta forma. Para começar, eu vou ter que sobrepor os dois desenhos. Portanto, vou mover ou este para aqui ou este para aqui, portanto, colocá-los os dois na mesma localização. Portanto, vamos pôr esta porta para aqui. E agora, vamos criar um bloco. Portanto, vamos criar um bloco com o comando block. Vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar porta batente duas escalas, só porque sim. Vou definir o ponto de inserção da porta e vou indicar este ponto que aqui está e vou selecionar as entidades que vão fazer parte da porta, ou seja, todas as linhas que aqui estão, esta ombreira, esta linha da ombreira, esta também, aqui também e aqui os dois elementos, portanto as duas molduras, a interior e a exterior. Portanto, já temos todos os objetos que vão fazer parte da porta a duas escalas, vamos agora colocá-las no sítio certo. Portanto, vou carregar no botão direito do rato e vou mantendo esta opção Opening Block Editor ativada, vou fazer OK e ele vai-me entrar então na ferramenta para edição de blocos. A partir daqui vamos fazer exatamente o que fizemos até agora, ou seja, vamos ajustar o nosso FlexiBlocks de maneira que ele seja representado exatamente como a gente quer e vamos lhe dar características para ele abrir para a esquerda, para a direita. E numa primeira fase vamos ignorar que vamos ter duas escalas. Vamos partir do princípio que este é o nosso bloco completo. Eu vou só fazer aqui uma pequena alteração que é, vou apagar uma das linhas que aqui está, portanto temos aqui duas linhas sobrepostas. Vou colocar apenas uma daqui até aqui, cá está. E vamos então agora criar a nossa porta utilizando FlexiBlocks. Portanto, vamos começar por adicionar parâmetros e o primeiro parâmetro que eu vou adicionar tem a ver com a largura da porta. Portanto, vamos aqui, eu vou repetir praticamente aquilo que já falei nos tutoriais anteriores. Portanto, eu vou aqui ao parâmetro e vou escolher o parâmetro linear, que é o que me permite definir a largura da porta. E qual é o parâmetro, portanto, qual é a medida que eu vou utilizar como padrão para a largura da porta. Portanto, vai desde este ponto que aqui está até este aqui e vou colocar a indicação do meu parâmetro, alguns aqui, e ele aqui está. Portanto, o parâmetro
distância. Reparem, aparece-me aqui a simbologia a dizer que não tenho nenhuma ação atribuída a este parâmetro. E também tenho outra coisa, que é o facto de ter dois pontos, dois grips, que não me interessa. Portanto, eu só preciso de um deles. Portanto, eu vou selecionar aqui o parâmetro e nas propriedades onde diz Number of Grips, vou passá-lo de 2 para 1 e fico apenas com este segundo para aumentar ou reduzir a largura da porta. Portanto, em termos da largura, portanto, temos já a parte feita, já temos o parâmetro acrescentado, vamos agora acrescentar as ações. E quais são as ações? Eu vou clicar aqui neste ícone e a primeira ação é a Scale, que vai incidir apenas e só sobre portanto, o arco da porta à escala portanto, 100 e a linha da porta à escala 100. Portanto, eles vão aumentar ou diminuir de tamanho em função daquela distância. Vou carregar, desculpem, ele pede primeiro para selecionar o parâmetro, portanto eu vou selecionar o parâmetro e agora os objetos, portanto será este arco e esta linha só. Carrego no botão direito do rato e vou indicar onde é que eu quero colocar o elemento que me identifica a ação. E agora vou selecionar aqui o Scale e vou dizer aqui que quero redefinir a largura da porta à escala 1/100. Cá está. Este é o indicador, portanto, a ação que eu vou empreender para aumentar ou reduzir a largura da porta. Mas, mesmo à escala 100, portanto, eu vou ter o puxador que se vai mover na vertical, tanto para cima ou para baixo, mas não vai acontecer só a este puxador. Vai também acontecer ao outro puxador. Portanto, os dois puxadores vão ser movidos em função da largura da porta, portanto, para cima ou para baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar mais uma ação ao mesmo parâmetro. Portanto, vou aqui onde para já diz Scale, vou selecionar Move. Ele pede-me para selecionar o parâmetro ao qual eu vou relacionar esta ação, portanto, será a distância. O ponto que vai ficar associado vai ser o ponto que vai ser utilizado para alterar a largura da porta e os objetos que vão fazer parte, portanto, dessa alteração, que serão, neste caso, os dois puxadores. Tem que ser os dois puxadores ou então eu faço duas ações separadas, uma para cada puxador, utilizando o mesmo ponto que eu defini agora. Mas o ideal é fazer todos na mesma, que assim os dois movimentam-se em função daquilo que se pretende. Carrego no botão direito do rato e vou colocar então a ação aqui. Portanto, eu vou modificar o nome, vou-lhe chamar Mover Puxadores. Mas atenção, porque se eu não modificar nada, o que vai acontecer é que os puxadores vão mover para a esquerda ou para a direita. Portanto, eu quero que eles movam na vertical. Portanto, o que eu vou fazer é, e já tínhamos explicado isso no tutorial anterior, é modificar aqui o Angle Offset para 90 graus e ele então depois vai ser movido na vertical e não na horizontal. Próximo. Vamos esticar estas duas portas em função da largura da porta. Portanto, vamos aqui às ações e vamos selecionar a ação Stretch. Desculpem. Aqui, Stretch. E vamos fazer um stretch destas das duas folhas da porta. Portanto, vou começar por selecionar o parâmetro, é o mesmo. O ponto de definição é este. E ele agora pede-me para definir a área do stretch. Portanto, eu vou clicar aqui. E aqui, reparem, eu estou a abranger a extremidade da porta. Todos os objetos que estiverem completamente dentro da janela, então, todas as linhas e todos os arcos vão ser movidos e apenas os que estiverem apenas parcialmente vão ser esticados. Portanto, vai ser este o nosso stretch e os objetos que vão ser esticados vai ser esta polilinha e esta. E agora carrego no botão direito do rato e vou colocar a minha ação aqui. Vou-lhe mudar o nome, vou modificar de stretch para esticar folhas da porta. E vou também dizer que quero modificar o ângulo para 90 graus. Faço 90, Enter. Tal como já explicamos no tutorial anterior. Portanto, se quiserem ver isso de uma forma mais exaustiva, está nesse tutorial. Portanto,
já temos uma forma de modificar a largura da porta, portanto, tanto à escala 1.100 como à escala 1.20. Se quisermos, podemos testar. Portanto, vamos aqui a Close Block Editor. Ele pergunta-me se eu quero gravar as alterações, eu digo que sim. E agora, se eu selecionar, reparem, eu vou diminuir a largura da porta ou aumentar a largura da porta. Há ali um arco que não foi selecionado, portanto, vou ter que fazer ali uma nova ação para modificar aquele arco. Portanto, vamos aqui fazer aqui duplo clique. Este arco então não está atribuído a nenhuma ação, portanto vamos atribuí-lo. Vou aqui indicar a opção Scale. Vou selecionar este arco, desculpem, vou selecionar o parâmetro primeiro, Scale. Vou selecionar o parâmetro. Vou selecionar, desculpem, Scale, selecionar o parâmetro, vou selecionar o arco, carregar no botão direito do rato, indicar o ponto onde vai ser executada a ação, vai ser aqui, e ela à partida já estará correta. Vamos fechar e vamos testar. Portanto, já vemos que está tudo bem. O que é que não está bem aqui? É que, se repararem, esta ombreira da porta fica no mesmo sítio. A outra está correta, portanto ela tem que realmente ficar naquele sítio. Mas esta tem que ser movimentada na mesma proporção. Vamos lá então resolver esse problema. Portanto, vou fazer novamente duplo clique, vou editar o bloco e agora vou adicionar outra ação. O que é esta ação? Vamos mover aquela ombreira. Portanto, vou selecionar as ações, vou selecionar Move. O parâmetro vai ser outra vez a distância. O ponto será este aqui, e agora o que vamos mover vai ser, portanto, toda a ombreira. Portanto, vou selecionar todas as entidades que fazem parte da ombreira, carrego no botão direito do rato, vou colocar aqui, e apesar de eu me ter enganado e não ter colocado, portanto, eu posso mover a ombreira separadamente, e aqui está ela, portanto, correta no seu devido lugar. Vamos fechar, vamos testar, e agora sim, conforme se pode ver, a ombreira também se move em função, portanto, da nova localização daqueles objetos. Vamos então agora fazer duplo clique e vamos fazer com que a porta abra para a esquerda ou para a direita. Vamos aqui adicionar mais um parâmetro, vamos selecionar aqui, vou selecionar o parâmetro Flip, e o Flip vai atuar aqui no meio da porta, portanto vou selecionar aqui o ponto médio, o outro ponto médio, o primeiro ponto médio define onde vai ficar o grip, e agora vou colocá-lo aqui, vou chamar a este parâmetro esquerda-direita, e vamos acrescentar uma ação que também é um Flip. Portanto, vamos aqui a Move e selecionamos Flip. Vou selecionar o parâmetro, portanto o parâmetro é esquerda-direita, e agora os objetos que vão mudar de localização em função, portanto, quando nós clicarmos naquele ponto. Como as ombreiras são simétricas, eu não tenho que as selecionar. Portanto, o que eu vou fazer é só selecionar os arcos, as folhas das portas e os puxadores. Portanto, vão ser os únicos objetos que vão alternar em termos de localização. Carrego no botão direito do rato e vou colocar a ação aqui. E a ação também se vai chamar esquerda-direita. Conforme já tínhamos visto anteriormente, este ponto que aqui está convém estar sempre a meia distância desde o grip que define o ponto de execução do bloco e o grip que define a largura da porta. De maneira que o que eu vou fazer é associar ao parâmetro de distância também o mover a porta, portanto, mover esta ação e o parâmetro à esquerda e à direita. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui novamente as ações, vou fazer Move, vou selecionar o parâmetro que é o parâmetro de distância, o ponto de referência vai ser outra vez novamente este, e vou selecionar estes dois elementos, este aqui, portanto o parâmetro e as ações, vou carregar no botão direito do rato e vou colocá-lo aqui. E o que eu vou fazer é dizer mover ponto médio. Mas atenção,
tal como já vimos anteriormente, e já falámos disto em 2 tutoriais, eu não posso movê-lo na totalidade, porque senão ele nunca fica no meio. Portanto, eu vou mover apenas, portanto, vou aqui ao Distance Multiplier e vou colocar um valor de 0.5, que é para ele apenas mover 50% para se manter a meio, portanto, da largura da porta, independentemente da porta ser mais larga ou ser mais estreita. Portanto, a partir deste momento já temos 2 grips novos, portanto, temos este para fazer, portanto, colocar a porta a abrir para a esquerda ou para a direita, e temos este outro grip que me permite diminuir ou aumentar a largura da porta, e reparem que não temos qualquer problema com a porta a abrir para um lado ou a abrir para o outro. Ou pelo menos assim não me parece. Pronto, está tudo ok. Vamos agora selecionar mais um parâmetro e mais uma ação, que é colocar a porta a abrir para dentro ou a abrir para fora. E aí vamos ter que fazer um mirror, entre aspas, de todas as entidades, exceto os parâmetros. Portanto, o que eu vou fazer é duplo clique outra vez no bloco, vou fazer OK e vamos então editá-lo. Vamos selecionar aqui o parâmetro flip, e o meu flip desta vez vai ser desde este ponto até este, portanto, no eixo da parede, e vou colocá-lo alguns aqui, por exemplo. Vou chamar in-out, por exemplo. In-out parâmetro. Cá está. E agora vamos adicionar uma ação. Portanto, vamos aqui onde diz Move e vamos selecionar a ação Flip. O parâmetro ao qual vamos associar é o in-out parâmetro. E os objetos que vamos utilizar vão ser os 2 arcos, os 2 puxadores, as 2 folhas da porta, a linha do meio, esta guarnição, esta ombreira. Sem querer adicionei este parâmetro. Temos que ter cuidado para não selecionar parâmetros ou ações, porque eventualmente podem interferir no nosso bloco. Aqui, esta linha e esta linha. Não tinha grande interesse porque ela é simétrica. E agora carrego no botão direito do rato e ponho aqui e vou-lhe dar o nome in-out ação. Ok, assim ficou mais bem clarificado. Pronto. Vamos fechar, vamos gravar e vamos ver se ele funciona. Mais uma vez, portanto, abrir para dentro, abrir para fora. Desculpem, diminuir a largura ou aumentar a largura, abrir para dentro ou para fora, abrir para a direita ou abrir para a esquerda. Portanto, temos o nosso FlexiBlock a funcionar corretamente. O que é que nos falta agora? Falta-nos configurar como é que nós queremos que a porta apareça à escala 1:100 ou à escala 1:20, que era, no fundo, o objetivo deste tutorial. Portanto, estivemos até agora a falar de coisas que já abordamos anteriormente. Agora sim é que vamos entrar nas novidades. Portanto, vou fazer duplo clique, faço OK, e então vamos começar por adicionar ao nosso FlexiBlock o parâmetro visibilidade. Portanto, vamos aqui aos parâmetros, e eu vou selecionar Visibility, portanto, que corresponde ao parâmetro de visibilidade. Vamos selecionar Visibility e vamos colocar o parâmetro algures por aqui. Já está. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou, se repararem, vamos só ver aqui, fazer um undo. Se repararem, nós temos aqui um espaço chamado Visibility que aparece com marca d'água. Ele aparece com marca d'água porque no nosso FlexiBlocks não existe qualquer tipo de parâmetro Visibility adicionado. A partir do momento em que eu adiciono Visibility, vamos fazê-lo aqui, por exemplo, neste ponto, reparem que ele desbloqueou aquela caixa. E o que eu vou fazer agora é selecionar esta ferramenta que se chama Visibility State. Portanto, vou selecionar Visibility State e vou acrescentar 2 novos estados. Portanto, faço New. O primeiro chama-se, vou-lhe dar o nome escala 1:100. Ok. E vou acrescentar um novo chamado escala 1:20. Ok. O primeiro deles eu não preciso dele para nada, portanto vou selecioná-lo e vou fazer delete. Se eu quiser posso alterar
estes dados, ou posso tornar, por exemplo, da escala 100 o parâmetro o visível atualmente. Portanto, o estado de visibilidade neste momento é escala 100. Escala 100, o que é que eu quero ver? Vou fazer OK. Eu quero apenas ver esta linha, esta polilinha, este puxador e esta linha. Portanto, tudo o que não está aqui, eu não quero por simplesmente ver. E então o que é que eu vou fazer? Estando o escala 100 ativado, portanto é o estado atual em termos de visibilidade, eu vou selecionar agora esta opção que se chama Make Invisible. Ao selecionar a opção Make Invisible, o que eu vou fazer é selecionar os objetos que eu não quero que estejam visíveis à escala 100, que será esta linha, desculpem, este arco, o puxador, esta folha da porta, portanto, aquele é o que vai ficar visível, a ombreira da porta toda, portanto, eu não quero que ela fique visível. Atenção que eu quero que fique visível a possibilidade de fazer abrir para dentro ou para fora. Aqui é a mesma coisa, também não quero visível. Este também não quero visível. E este também, igualmente. Portanto, já definimos tudo o que não queremos visível à escala 100. Vou carregar no botão direito do rato e reparem, ele como que desligou o layer daquelas entidades que eu não queria que estivessem visíveis. Portanto, a escala 100 está tudo definido. Vamos clicar aqui novamente e vamos à escala 120 e ele recupera-me os objetos que estavam invisíveis. E o que é que eu quero que fique a 120 invisível? Esta linha, a folha da porta e o puxador. Portanto, tudo mais quero que fique visível. Portanto, vamos selecionar aqui Make Invisible, vou selecionar o arco, a polilinha, o puxador, carrego no botão direito do rato, portanto, isso será este o aspecto que eu quero à escala 120. Vamos recapitular. Escala 100 assim, escala 120 assim. Outra coisa, eu adicionei este parâmetro, ele vai ter uma localização. Esta localização, no caso de abrir para a esquerda ou abrir para a direita, não é muito complicado, mas no caso de pormos a porta a abrir para dentro ou para fora, eu posso querer que este parâmetro altere a visibilidade e coloque a visibilidade num ponto mais abaixo. Então o que é que vamos fazer? Vamos aqui selecionar a ação Flip. Vamos selecionar o parâmetro é In-Out. E o objeto que vamos querer modificar será este. E vamos colocar a ação aqui, algures, portanto vamos indicar o flip aqui, visibilidade in, out. Por outro lado, quando eu diminuo ou aumento a largura da porta, eu quero que a visibilidade também acompanhe esse movimento. E então o que eu vou fazer é vir aqui e vou selecionar o parâmetro, a ação move. O parâmetro vai ser a distância e o ponto vai ser o mesmo que temos usado até agora e o objeto que eu vou mudar é o parâmetro visibilidade. Carrego no botão direito do rato, vou selecionar aqui Move e vamos pôr aqui, vamos chamar mover parâmetro visibility. E o multiplier, vamos também pô-lo a 0.5 para ele se manter a metade da distância. Ok, está tudo confirmado, e então o que é que eu quero fazer agora? Portanto, eu já tenho o meu bloco criado, vou fechar o bloco, vou gravar o bloco e ele inicialmente ele representa-se à escala 100. Vamos ver se agora resulta, nós colocamos à escala 120. Primeiro vamos testar. Portanto, a largura aumenta ou diminui. Houve aqui uma linha que eu selecionei invertidamente, provavelmente. Abrir para a esquerda ou à direita, para fora ou para dentro. E agora, este grip que não existia até agora, eu vou selecioná-lo e vou modificar a porta para a escala 120. E o que acontece é isto que aqui se vê. Portanto, ele modifica, e me reparem que ele, ao modificar a localização da porta, ele altera-me, ou desculpem, a abertura da porta para dentro ou para fora, ele altera-me aqui a visibilidade, portanto a localização do visibility, e como veem, nós ficamos com a porta com dois modos de representação completamente distintos. Eu espero
espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi. Não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do ZW Card, do SketchUp e de todos os programas que comercializamos na Ibercard. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.